Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Arellano. Você está no canal Os Grandes Diamantes da Bíblia. Hoje quero compartilhar com vocês uma porção da palavra que está no livro de Josué, dando prosseguimento ao nosso desfrute da palavra. Vamos ler Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Graças a Deus pela revelação da sua palavra. Todos nós sabemos que estamos numa grande batalha espiritual contra os principados e as potestades, segundo nos é dito em Efésios capítulo 6. Mas nós vemos em Josué um ponto importante que nós precisamos dar atenção. No versículo número 12 falou Josué ao Senhor. Um princípio na batalha espiritual é falar ao Senhor. Você tem falado com o Senhor durante esses dias? Você tem falado com Ele para poder ter vitória sobre os seus inimigos? Você tem orado? Nós vemos aqui, irmãos, a importância da oração na batalha. Por quê? Porque seria mediante a oração de Josué que Deus poderia operar milagres, que Deus poderia manifestar o seu poder. Lógico, Deus deseja manifestar o seu poder, mas nós, como cristãos, nós precisamos nos prostrar em oração. Nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar ao Senhor para que Ele opere o seu poder para derrotar os inimigos. O império das trevas se levanta contra tudo aquilo que é de Deus, mas nós estamos nessa batalha e precisamos nos posicionar em oração, exercitando a nossa fé. Então Josué aqui fala que ele falou ao Senhor e ele disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon. Então Josué ele falou, ele profetizou, irmãos. A fé de Josué foi posta em ação. A nossa fé precisa estar em movimento, em ação. Nós precisamos profetizar, falar, determinar, irmãos, crer que Deus fará coisas grandes, coisas majestuosas. Então aqui fala sol, detente em Gibeon. Esse sol aqui, irmãos, é uma figura de Cristo como luz. Malaquias 4 fala que Cristo é o sol da justiça. Esse sol é uma figura de Cristo como luz. A nossa oração precisa ser, irmãos, para que Cristo como luz possa permanecer e prevalecer na nossa vida. Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz da vida. E a nossa oração, irmãos, precisa ser dessa maneira, orar para que Cristo permaneça aqui em Gibeon. Gibeon era o lugar onde estava a batalha. Irmãos, onde está sendo a sua batalha? Ore para Cristo se manifestar e para Ele brilhar, para que quando Cristo se manifeste, Ele possa trazer luz. Uma luz que extermine toda a treva, tudo aquilo que é da treva, do império das trevas, seja exterminado mediante a aparição, a manifestação de Cristo na sua vida. Então aqui fala, sol detente, tu lua no vale de Aijalon. Então a oração de Josué não foi apenas para que Cristo aparecesse e se manifestasse, irmão, mas também para que a lua. Então assim como o sol é uma figura de Cristo, a lua é uma figura da igreja. Mesmo passando por experiência de vales, a igreja precisa sim brilhar. Nós precisamos brilhar, irmãos. Se você está passando por dificuldades que se levantam para querer te fazer desanimar, te fazer ir para trás, retroceder, irmãos, vamos nos posicionar e vamos brilhar. Que possamos orar para que não apenas Cristo se manifeste e brilhe, mas também a lua nessa experiência de vale, que essas experiências de vale sejam para que nós possamos nos manifestar brilhando, irmãos. Brilhando, refletindo a luz de Cristo, porque é isso que vai vencer os inimigos. A maneira de nós brilharmos é dando testemunho da luz de Cristo, porque a lua, ela dá testemunho da luz do sol. Nós precisamos dar testemunho de que Cristo é o nosso Senhor em todo lugar, irmãos, onde estivermos, né? Então o versículo 13 fala, e o sol se deteve e a lua parou. Olha só que milagre, irmãos. Nós vemos aqui a resposta de Deus às orações de Josué. O sol se deteve e a lua parou. Nós precisamos de luz para vencer os inimigos.
Nós precisamos da luz e essa luz está na palavra de Deus. Que possamos orar a Deus para que Ele possa derramar luz nas nossas trevas. Em João 1,5 fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Irmãos, que a revelação da palavra ela possa ser tão forte que nos dê a graça para nós vencer os inimigos. O sol se deteve e a lua parou. Irmãos, que a luz possa parar na nossa vida intensamente, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Ou seja, nós precisamos, irmãos, brilhar até vencer todos os inimigos. Até a volta do Senhor, irmãos, que Ele nos encontre assim, brilhando, dando testemunho. Ele falou isso para nós, que nós brilhemos, dando testemunho em todo lugar. Então aqui, irmãos, fala, o sol pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. A luz, ela é paciente e ela é crucial, irmãos, para ver os inimigos e exterminá-los. Então eu quero concluir falando isso, que nós precisamos de luz para poder ver os inimigos, ver o pecado e poder exterminar, para poder pôr fim a todo tipo de pecado e a tudo que é do mundo na nossa vida. Precisamos exterminar, por fim, mediante a oração e a revelação da palavra. Amém, irmãos? Que Deus nos conceda graça para poder praticar isso no nosso viver diário, que sejamos pessoas de oração e pessoas de palavra, que tenham a revelação da palavra para vencer os inimigos, assim como Jesus venceu a Satanás no deserto com oração e palavra. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Os Grandes Diamantes da Bíblia. Toda semana estaremos subindo porções da Palavra de Deus para alimentar a nossa fé e nos encorajar espiritualmente a prosseguir nessa jornada até o Reino Celestial. Que Deus te abençoe ricamente e faça de você um vencedor.